Bom, nós vamos falar sobre exercício para a mente, para o cérebro, né? Essa questão da demência hoje, viu, doutor, é uma situação terrível. Nós temos cada vez mais casos. Muita gente fala sobre a idade, fala, não, porque hoje as pessoas vivem mais e esse problema da demência está relacionado à idade. Sim, mas tem pessoas relativamente jovens, né, do ponto de vista até da longevidade de 20 anos. Vamos dizer aqui, Bruce Willis mesmo, que entrou num processo de demência, que me parece que é uma situação muito mais para o Dr. Jefferson. Mas tem como exercitar a mente para a pessoa não ficar naquele, esqueci. Quem é mesmo que eu estava falando? Cardinal, na verdade, isso já é um processo degenerativo, né? Sim, a gente pode executar atividades cerebrais para impedir o avanço de qualquer doença. Por quê? Porque a gente vai fortalecer os neurônios, é como se a gente tivesse uma reserva cognitiva. Eu costumo até fazer uma analogia com o novelo de lã. Se eu tenho pouquinha lã, se eu corto, aquela lã vai fazer toda uma diferença. Se eu tenho um novelo grosso, se eu cortar só uma pontinha, ele não vai fazer muita falta naquele contexto. Então, a ginástica cerebral é exatamente para fortalecer essa capacidade. E hoje o índice de pessoas com demência é tão grande realmente por conta da longevidade. A medicina hoje avançou a um ponto que a gente consegue viver mais, mas a gente tem que entender que a gente precisa viver com qualidade. Como foi essa vivência? A gente teve uma boa alimentação? A gente conseguiu fazer atividade física? Então, é uma tríade que favorece para que a gente evite chegar a um estado de demência avançado. O exercício para você, no caso, não ter muito esquecimento ou não entrar um processo de demência, o que seria? Esquecimento é uma coisa, demência é outra, né? Demência tem vários fatores, não apenas a memória. A gente associa muito demência com esquecimento, mas existem vários tipos de demência. O exercício ele é importante porque você vai criar estratégias, você vai criar fortalecimentos naqueles circuitos, porque a memória ela é muito ampla. Imagine o cérebro como se fosse um gaveteiro. Então, eu tenho a memória motora, ele está numa gaveta. Eu tenho a memória de recordações, ele está em outra gaveta. Então, cada gaveta ela tem sua função. Então, dependendo da área que ela vai ser acometida, é que a gente começa a ter esses lapsos. Então, pode ser um lapso motor, pode ser um lapso comportamental. Então, é muito amplo. Então, quando a gente faz o exercício, a gente constrói estratégias. Então, vamos retomar a questão da memória, né? Feito você disse. Pessoas novas, elas hoje têm lapsos de memória. E, sim, precisa ser investigado, porque pode ser vários outros fatores. Pode ser um fator de estresse, pode ser um fator de qualidade de vida que não está adequado, pode ser por falta de sono, privação de sono. Então, precisa ser investigado para entender. Agora, uma pessoa que faz ginástica cerebral é igual a fazer uma academia de ginástica. Você faz academia de ginástica para ter qualidade de vida. Então, se a gente hoje tem uma longevidade, a gente vai viver mais, o importante é que a gente viva com qualidade. E a ginástica cerebral ela veio exatamente para fortalecer essas áreas, tanto da parte profissional como na parte estudantil, inclusive na terceira idade, né? Na pessoa idosa. No caso, aquele cidadão que vai fazer uma prova, estudou, aí fala, mamãe, vê aqui as questões aqui. Aí ele responde 1, 2, 3, fechei a prova, vê? Quando chega na hora da prova, esqueceu tudo. Dá um branco, né? Dá um branco. O que é isso? Então, isso daí é sobrecarga, possivelmente, em fator emocional. Quando a gente envolve a parte emocional, ele também influencia. Então, se eu acredito que eu não consigo, há grandes chances de eu não conseguir. Ou eu estou tenso porque eu estudei muito, passei a noite em claro. O que foi que aconteceu? Tem um fator estresse e dá o branco. Então, a gente precisa também trabalhar o autoconhecimento. Até onde eu posso ir com isso, né? Então, também ter cuidado nas privações de sono, que é muito comum quando a gente está nessa fase de trabalhar para um vestibular, para uma prova, um concurso. Então, precisa ser tudo muito bem planejado. A pessoa que não dorme bem. Interfere na questão da memória. Da memória. Às vezes é o sono. A privação de sono, ele interfere. Agora, a pessoa também preocupada com a prova acaba não dormindo. Pois uma coisa puxa a outra, né? Aí tem um segredo, que é a higienização do sono. A gente tem que ter todo um cuidado, todo um conhecimento. Como é que eu vou fazer para relaxar?
Então, isso tudo a gente aprende no decorrer de algumas atividades.